Cumprimento os alunos do Seminário Querix com a paz do Senhor. Hoje iremos para mais uma videoaula com o tema Semear com Sabedoria. Você sabe semear com sabedoria? Você já contribuiu na sua igreja com pesar no coração? Então hoje nós vamos entender esse tão importante ministério que é o ato de ofertar, o ato de contribuir financeiramente com a obra de Deus e com o reino de Deus. Amém? Então, como de sempre eu tenho aqui mostrado, nós temos aqui o nosso livro, que faz parte desse curso, é um livro de uma ferramenta de apoio, e todos os temas, eles são interativos no livro. Então nós temos aqui os QR Codes, que você vai fazer um download no seu celular, no aplicativo que lê esses códigos, e aí ele vai te direcionar para você responder os questionários. E se você é aluno do Seminário Bíblico Querix, da nossa escola online, você é só clicar no link e responder as perguntas que você vai ser computado e vai ser organizado as suas notas conforme o normal. Então, feche seus olhos, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos a Tua bênção para mais essa videoaula. Uma videoaula tão importante, Senhor, que trata das finanças na igreja, do ato de ofertar, o ato de semear, mas não semear de qualquer maneira, mas semear com sabedoria. Pai querido, ilumina nosso entendimento para que possamos, em nome de Jesus, trazer a Tua bênção e a Tua palavra nessa videoaula, em nome de Jesus. Amém. Então, semear com sabedoria. O primeiro texto aí, o texto base que nós temos, fica em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 ao 8, que diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar entre vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, meu querido aluno, meu amado irmão, esse texto de 2 Coríntios, quando nós vemos aqui Paulo fazendo aqui uma associação com o ato de semear, quando ele fala aqui aos irmãos da igreja de Corinto, que quem semeia pouco, pouco também ceifará, e também quem semeia com abundância ceifará. Aqui ele está fazendo um contexto, ele está dizendo isso dentro de um contexto de ofertas, de dinheiro, né? Porque o apóstolo Paulo ele arrecadou ofertas para a igreja de Jerusalém, porque quando ele se encontrou com Pedro, né, isso está descrito lá no livro de Atos, ele combinou com Pedro, né, que Pedro pregaria aos judeus e Paulo pregaria aos gentios. E Pedro concordou, eles fizeram um aperto de mão ali em concordância com essa deliberação, porém Pedro falou que ele cuidasse, né, de não esquecer das igrejas pobres, dos seus irmãos pobres lá de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. E Paulo, ele não esqueceu, pelo contrário, todas as igrejas dos gentios que ele passava, ali ele fazia essa ministração da oferta para levantar fundos, levantar recursos dentre os gentios para levar para Jerusalém conforme prometido. E aqui Paulo ele associa esse ato de semear com as ofertas financeiras. Olha o que diz no versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 9. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça.
Então aqui mais uma vez ele complementa esse ensinamento acerca das finanças, do ato de ofertar, falando que quem dá a semente é Deus, associando a uma sementeira, associando o ato de ofertar como um semeador que lança a semente na terra. E aí aqui ele diz que é Deus que dá tanto a semente como o pão para o alimento. Muito interessante esse texto. Esse é um dos meus textos preferidos quando eu falo de oferta, quando eu vou falar sobre esse ato tão importante de semear na igreja, falar desse texto que Deus, ele ama quem dá com alegria e não por necessidade, tá certo? Aqui ele usa uma palavra aqui, sementeira. O que é essa palavra sementeira? O que significa sementeira? Sementeira está diretamente ligado à ação do semear, né? É lançar na terra a semente para que a planta germine, cresça e dê o seu fruto. Então a sementeira é onde se guarda as sementes do semeador que ele sai a semear. Então nós possuímos a nossa sementeira, né? Onde Deus ele nos dá os nossos recursos, aonde Deus ele nos dá a semente, ele nos dá o pão para o alimento, onde nós temos os nossos recursos, por exemplo, o nosso trabalho, a fonte das nossas rendas é a nossa sementeira, e Deus ele nos dá a semente para também podermos semear. A palavra semente no hebraico, olha que interessante isso, é a palavra zera, que significa semente, semeadura, sêmen viril. Olha que interessante, sêmen viril. Posteridade é a qualidade moral, um praticante da justiça, um tempo de semear. Então essa palavra sementeira, ela significa o sêmen viril, ou seja, é algo fértil que Deus nos abençoa. Deus nos dá a capacidade de sermos férteis, ou seja, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então vamos lá, vamos em frente. Primeiro ponto aqui, a oportunidade de semear. O semear é uma oportunidade. A igreja ela é privilegiada por ter essa possibilidade de ofertar a Deus. Olha que interessante esse texto. Lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel, no capítulo 24, a partir do versículo 22. Ele diz assim: Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que Deus, o Senhor, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna: não. O rei respondeu a Araúna, repetindo: não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi, porém, comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Olha que interessante esse texto. Aqui eu vejo muitos pregadores, principalmente da prosperidade, da teologia da prosperidade, usando esse texto para dizer que nós não devemos ofertar algo que não nos custe. Né? Como Davi disse, não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Mas irmãos, eu quero chamar a atenção nesse texto para um detalhe. Davi, ele queria ofertar ao Senhor. Davi, ele ofertou ao Senhor porque ele conhecia o princípio da oferta. Tanto é que dentro desse contexto de 2 Samuel, ele tinha que aplacar a ira de Deus ali de alguma maneira, que estava vindo um castigo sobre o povo, e ali ele sabia que ele tinha que oferecer esse sacrifício, essa oferta a Deus. Mas o detalhe que eu quero chamar a sua atenção, aqui Araúna, ele queria ofertar e foi impedido. Aqui ele falou: Senhor, eu dou tudo o que o Senhor quiser, falando para o rei Davi, eu te dou tudo para que você faça essa oferta. E ele disse não. Nós, irmãos, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós temos um privilégio de ofertar. Araúna, ele foi impedido, ele queria ofertar e Davi não lhe deu essa oportunidade. Tá certo? Então, ofertar é uma oportunidade da igreja do Senhor. Segundo ponto, o princípio do dízimo. O dízimo é um princípio importantíssimo
de fidelidade, de bênção, que devemos observar até os dias de hoje. Então, o dízimo ele deve ser sim observado, mas não como uma imposição, amém? Glória a Deus. Nós vamos aqui falar algumas coisas sobre o dízimo. Primeiro, dízimo sobre gratidão. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 18. Ele diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e o abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, e possuidor, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha que interessante esse texto. Nós vemos aqui Abrão, antes de se tornar Abraão, antes de Deus mudar o seu nome, ele tinha uma guerra que ele foi em resgate do seu sobrinho Ló. E diz a palavra de Deus que ele teve sucesso, Deus foi com ele com 318 homens, ele venceu 5 reis, se eu não me engano. E ali diz a palavra que quando ele voltou dessa guerra, cheio das riquezas desse despojo, ele se encontrou com um sacerdote chamado Melquisedeque, que é uma figura de Cristo. E ele chegou até esse sacerdote e o sacerdote o abençoou antes de ele lhe entregar o dízimo. Olha que interessante. Ele lhe abençoou, ele disse: Bendito seja Abrão, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão antes de dar o dízimo. Então, o dízimo era um dízimo de gratidão. Ele estava voltando alegre da guerra, ele estava voltando feliz da guerra, vitorioso, e ele quis ofertar ali, dar o dízimo de tudo o que ele possuía como gratidão a Deus. O segundo ponto do dízimo é o dízimo como mandamento. Em Números capítulo 18, versículo 24, ele diz assim: Porque os dízimos dos filhos de Israel, preste bem atenção, os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor eram em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Nenhuma herança terão. No meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Isso era para os filhos de Israel. Para quem se recorda das 12 tribos, havia uma tribo que não se contaminou no dia lá do cordeiro, do bezerro de ouro. Foi a tribo de Levi. E aqui diz a palavra que Deus separa a tribo de Levi para o sacerdócio. E ele separa a tribo de Levi e diz: olha, vocês não vão ter herança, porque o Senhor é a sua herança. E ali eles recebem os dízimos, e aí Deus ordena que todas as outras tribos entregassem o dízimo para os levitas, sacerdotes, para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem, porque eles não tinham parte na terra, eles não podiam criar gado, eles não podiam lavrar a terra, serem agricultores, eles tinham que ser o sacerdote. Essa é a herança deles. Então o dízimo, como mandamento, era específico para os filhos de Israel, tá certo? Então eles eram sustentados, os levitas eram sustentados pelas outras tribos através desse mandamento do dízimo. E o terceiro e o último ponto aqui, o terceiro e último ponto acerca do dízimo é o dízimo de Malaquias, que fica no capítulo 3 de Malaquias, versículo 10 e 11, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não vos destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Então, irmão, é certo que o dízimo é sinônimo de bênção. Se você perguntar para qualquer judeu nos dias de hoje, no século 21, a maioria deles que observam a palavra de Deus, eles dão o dízimo até hoje.
eles dão dízimo para as sinagogas, eles dão dízimo na caridade, eles fazem esse exercício do dízimo e todos os judeus que eu não vejo judeu pobre, dificilmente nós vemos judeu pobre, por quê? Porque é um princípio esse valor que nós nos despendermos para a obra de Deus, seja na caridade, seja no ministério religioso, isso é uma semeadura, isso reverte para nós, é uma promessa que Deus traz aqui acerca da bênção, da prosperidade. Ele diz, olha, por causa de vós repreenderei o devorador e ele não vos destruirá. Irmãos, eu só quero abrir aqui um parênteses. O destruidor, pelo menos no meu entendimento, não é um demônio. O destruidor aqui, esse devorador, ele era um gafanhoto. Então, o contexto que Malaquias estava aqui profetizando era um contexto de plantações, de lavoura. Então, a casa do Senhor estava destruída e o povo estava vivendo super bem. Então, aqui Deus estava falando acerca da lavoura, acerca dos gafanhotos, devorador, migrador, cortador. Isso nós vemos lá em outros livros proféticos, um pouco mais atrás, se eu não me engano, em Ageu, e isso nos dá esse entendimento. Então, o dízimo de Malaquias não pode ser tirado do seu contexto. O dízimo é importante, mas também nós precisamos compreender o seu contexto. E o último aqui é o dízimo no Novo Testamento, né? Mateus capítulo 23, versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então aqui Jesus ele concorda com o dízimo, mas ele concorda num contexto dos judeus. Ele concorda num contexto do capítulo 23 de Mateus, é um capítulo da hipocrisia. Jesus estava combatendo a hipocrisia daqueles religiosos e dizia: olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, do endro, só que vocês desprezam o mais importante, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Então, meu irmão e minha irmã, o dízimo no Novo Testamento nós não encontramos. Nós não encontramos nenhuma doutrina que embasa o dízimo no Novo Testamento. O único texto que nos fala sobre o dízimo é esse de Mateus, e depois lá em Hebreus, quando o escritor aos Hebreus começa a comparar o sacerdócio levítico, e ali ele fala que o maior abençoa o menor, que aquele que entrega o dízimo, né, ali falando sobre os levitas e sobre aquele contexto sacerdotal. Então aqui, meu irmão, no Novo Testamento nós vemos a igreja semeando tudo. Aqui nós não vemos entregando 10%. Aqui nós vemos muitos textos falando que na igreja primitiva as pessoas, os irmãos, eles vendiam as suas propriedades, eles vendiam o que tinham e entregavam aos apóstolos para que tudo fosse distribuído, para que todo mundo tivesse tudo em comum. E isso é o que nós devemos aprender, semear com sabedoria. Não é estar preso no mandamento, mas ir muito mais além. Ir além de despender e semear com sabedoria. Semear com sabedoria é isso. Semear com alegria é você entregar o seu melhor, entregar aquilo que te custa, para que você possa consagrar a Deus uma oferta de adoração através das suas finanças. Se Deus já te deu tanto, Deus já me deu tanto, o que custa? Por que eu não posso investir no reino? Por que eu não posso entregar ao Senhor? Então isso é um princípio espiritual. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Aí você vai me perguntar, o dízimo é para esses dias? Meu irmão, o dízimo ele é importante como um aprendizado, ele é importante como um princípio espiritual, mas eu e você precisamos ir além do dízimo, precisamos ir além do mandamento, porque Jesus, ele quer o nosso coração. Como aquele jovem rico, lembra? O jovem rico, Jesus disse: vende tudo e me segue. E aí diz a palavra que ele se entristeceu. Eu não vejo Jesus falando isso com mais nenhum outro discípulo, nenhum outro apóstolo, dizendo: lá, vende tudo e me segue. Mas aquele homem, ele tinha algo no coração, ele estava preso com as coisas desse mundo. Jesus, ele quer que nós nos libertemos das coisas desse mundo e tenhamos uma postura de fé. Semear com sabedoria é ter uma postura de fé. Olha o que está escrito em Atos, e eu encerro aqui. Atos capítulo 20, versículo 35, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse:
mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é um princípio maravilhoso que Paulo aqui nos ensina, e nós podemos aprender isso, que nós temos que ter esse coração disposto a semear. Semear com sabedoria é isso, é você não estar preso na lei, nos mandamentos, mas você ter um coração disposto e voluntário, em nome de Jesus. Deus abençoe, que essa videoaula tenha sido uma grande bênção na sua vida e que a partir de hoje você possa verdadeiramente semear com alegria, entregar o seu dízimo, a sua oferta, entregar os seus desafios, os seus propósitos, as suas bênçãos no altar de Deus com alegria e com bênção. Deus abençoe, fica na paz.